Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Maria. Eu sou do blog Aninha Upon Time, que foi um blog que eu criei para falar sobre a minha viagem de intercâmbio e sobre as coisas que viram antes e as coisas que viram depois. E esse primeiro vídeo é para falar de uma coisa que veio antes, que foi minha visita a São Paulo, onde eu conheci o Museu da Imagem e do Som, eu fui à Bienal do Livro e eu vi o musical do Rei Leão, além de ter dado um abraço bem apertado na minha amiga que mora lá. A primeira coisa bacana que eu fui lá foi no Teatro Renault, que era onde estava acontecendo o musical do Rei Leão. E como eram os últimos dias do musical em São Paulo, eu quis aproveitar, além da companhia da minha amiga, aproveitar para poder ver o musical, porque eu, na época eu ainda não sabia que o musical ainda estava em cartaz na Inglaterra, que é para onde eu vou no intercâmbio. Lá a gente chegou bem cedo, então a gente foi na lojinha e eu saí de lá com alguns trecos, como todo mundo tem que sair sempre com souvenir de algum local, né? Aí eu comprei essa caneca. Ela tem o nome do musical aqui atrás. E tem um leão bem bonitinho na frente. Eu comprei esse globo, porque ele é bonito. Ele também é uma caixinha de música. E ele tava bem baratinho. Não sei se dá pra vocês escutarem, mas a música é o Ciclo Sem Fim, ou Circle of Life, que toca no começo. Eu acabei ganhando depois esse folhetinho, que é bem bacana, que tem as fotos e uma biografia pequena do elenco, fala algumas informações gerais sobre o teatro, sobre as cenas e etc. É bem bacana. Eu comprei algumas lembrancinhas para os meus priminhos e para minha filhada, que já foram entregues. E, assim, eu achei que compensou bastante, porque eu fiz uma compra grande, o cara acabou me dando um mousepad extra de brinde e foi muito bacana. O musical é maravilhoso, tudo que eu esperava aconteceu e mais ainda. E como eu nunca tinha visto nenhum vídeo nem nada do musical, eu não sei nem se existe, foi uma coisa espetacular, porque eu não sabia o que esperar, então foi muito bacana. Eu não sabia o que esperar, eu tava esperando muita coisa e todas as minhas expectativas foram cumpridas. Isso foi muito legal. Ah, e uma dica, se vocês querem ir ao teatro, eu recomendo que vão na quinta-feira, porque é o preço que, pelo menos, eu achei mais barato, por isso que assim que eu cheguei do aeroporto, a primeira coisa que a gente fez praticamente foi ir ao musical. E eu recomendo que vocês não peguem as fileiras muito na frente, porque o musical é completamente interativo, então existem algumas horas em que os atores interagem com a plateia de todos os locais, então pra você ver tudo, é interessante se você estiver lá em cima ou então nos camarotes. E lá em cima é mais barato até que ficar lá embaixo e ter uma visão um pouco mais restrita do geral, apesar de ter uma visão um pouco melhor do palco em si. No dia seguinte, depois de chegar um pouco tarde do musical e acordar bem cedo, a gente saiu rumo ao Museu da Imagem e do Som, que é onde estava tendo a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. Foi uma outra exposição que eu achei simplesmente maravilhosa, com o antigo figurino dos artistas, muitas fotos, o cenário montado, desde o início que a gente entra pelo porteiro. É fabuloso, é simplesmente maravilhoso, é uma coisa que eu não imaginava também que fosse daquele jeito. Eu já tinha visto algumas fotos, mas existem os momentos em que você se sente dentro do castelo, dentro do seriado, dentro daquela magia mesmo. Eu, que já gosto pouco de magia, fiquei simplesmente deslumbrada. E quando ela aparece, parece que é pra ficar. Quanto menos se espera, vai embora. Uma história pra se contar, a fauna e a flora, as cachoeiras, os matagal. E se a viola chora, ela quer cantar. E quando a gente cola, sente saudade dela voltar. Ela aparece agora, basta se
se adivinhar o que ela perguntar, ela deixa a saudade em qualquer lugar. E se adivinhar o que ela perguntar, ela deixa a saudade em qualquer lugar. Caipora, não vai embora, caipora, viola chora. Ô caipora, sempre tem uma história pra se contar. Caipora, não vai embora, caipora, viola chora. Ô caipora, sempre tem uma história pra se contar. Dentro da mata ela mora, adora a mata para morar. Pra ver a caipora basta subiar. De lá eu também não tive como sair sem alguns souvenirs. E um deles foi a canequinha. Eu comprei um pra mim e um pra minha mãe. Uma canequinha boa, ela é de plástico, então é mais segura do que a do Rei Leão. Eu também comprei um caderninho, que na verdade é um caderno agenda, porque ele tem as datas. E eu posso marcar o que eu quiser nas datas. Ele é um caderninho muito fofo, tem os motivos da roupa do Nino. Eu também acabei pegando muitas fotos, eu tentei colocar algumas delas enquanto eu ia falando no vídeo. E é maravilhoso, eu recomendo. A exposição vai acabar em novembro. Se você mora em São Paulo, se planeja uma visita em São Paulo e você pode passar um tempo no museu, escolha o Museu da Imagem e do Som, que você não vai se arrepender. Agora, eu vou falar um pouco sobre a Bienal do Livro. Na verdade, a Bienal foi o motivo de eu ter ido a São Paulo. É claro, eu também fui pra ver minha amiga, que eu sou amiga dela faz um tempão. Desde 2008 a gente se corresponde por MSN e no começo desse ano a gente se conheceu ao vivo. Não só a Bienal do Livro, como a sessão de autógrafos da Cassandra Clare no dia 23 de agosto desse ano, que foi a razão pra eu ter ido, porque tanto eu como a minha amiga, somos fãs dela, da série Instrumentos Mortais, apesar dela não ter lido todos os livros ainda, e eu já. A gente foi tentar conseguir os autógrafos dela. Distribuiria uns 500 senhas para autografar 2 livros. Eu ia tentar pegar os livros da outra série que ela escreveu, que é Peças Infernais, e pegar os autógrafos. Mas, porém, contudo, todavia, a gente não contava com a falta de organização da Bienal, que foi um problema geral desde a hora que a gente chegou lá, que foi aproximadamente 7h30 da manhã. No sábado, a gente acordou por volta das 6, 6h30, se arrumou correndo, pegou carona com a amiga da minha amiga e chegou na Bienal às 7h30, sendo que o evento estava previsto para abrir às 10. Às 7h30 já havia uma fila quilométrica. Quando a gente chegou lá, a gente ficou tão perdido na fila que a gente não sabia o que fazer. Se a gente tentava chegar na frente da fila para saber se aquela fila era fila só para os autógrafos, se aquela fila era fila para quem queria comprar o ingresso para a Bienal e a gente já tinha comprado, se aquela fila era a fila para quem queria pegar autógrafo de outros autores que estavam lá. A gente não sabia de nada, estava muito confuso, muito mal sinalizado, muito mal organizado. De maneira geral, a gente não conseguiu pegar a senha, porque imagina que tinha 1000 pessoas na nossa frente, eram 500 senhas, e na hora que abriram os portões, ficou uma bagunça generalizada lá dentro, uma coisa sem explicação. Quando a gente entrou e tentou entrar correndo para chegar no stand da Galera Record, que era o stand que estava oferecendo as senhas para os autógrafos, um cara chegou pra gente e falou: não corre, porque se você correr você vai cair, você vai machucar sua perna, que nem um menino cortou a perna quando ele entrou correndo. Então a segurança estava muito preocupada com as coisas que poderiam acontecer com os fãs lá dentro. E, tipo, ao invés de ter se preocupado antes com os fãs na hora da entrada, porque tudo estava desorganizado. Foram 3 horas de fila pra cansar apenas. Mas a gente também teve coisas boas. Por exemplo, eu achei num dos stands, que eu não lembro exatamente qual, eu acho que é da Editora do Brasil, eu achei o livro Onde Está a Mamãe, que foi o primeiro livro que eu li quando eu tinha cerca de 3 anos de idade. E sim, eu sabia ler quando eu tinha 3 anos de idade. Que ele é uma outra edição, mas eu fiquei muito feliz de ter conseguido, porque eu achei ele, inclusive, mais barato do que eu acho na internet.
E é um livro que eu quero dar para os meus filhos quando eles forem começar a ler. Então, assim, a minha primeira aquisição na Bienal, também foi o primeiro livro que eu já li. Então, foi uma coisa bem legal. Eu também comprei, num outro stand, da editora Farol, o livro Noite na Taverna. Na verdade, não é um livro, ele é um HQ da Noite da Taverna. Eu achei muito interessante, porque esse livro é um dos poucos livros que eu gostei de ler no ensino médio. Álvares de Azevedo realmente sabia o que ele estava escrevendo, ao contrário de alguns outros autores da época do romantismo. E o livro é lindo, é muito bonito mesmo. As histórias são bem românticas, no sentido literal da palavra. E é uma HQ, então é muito interessante a iniciativa deles de fazerem isso, porque dessa forma as pessoas, especialmente os adolescentes, especialmente os homens, vão se sentir mais interessados em ler um livro na forma de HQ. E o texto está praticamente original. Então, tá muito interessante. Foi muito legal. Gostei muito, por isso que eu comprei. Eu também comprei esse livro, da recomendação da Ellen, que é amiga da Lily. Eu não conhecia nada sobre o livro, mas ela falou que era bom, eu podia comprar. Então, comprei. E ele foi bem barato também, eu gostei, por isso. A gente andou. A gente não gostou de várias coisas, por exemplo, a Submarino tava com um stand que só tinha notebooks e tablets para você comprar online o seu livro, ao invés de expor os livros lá. Eu acabei comprando um monte de livro, mas em casa, no conforto da minha casa, sem ter que ficar em pé esperando o Wi-Fi da Submarino colaborar. Eu acabei comprando vários livros com desconto da Bienal, mas não na Bienal, então isso não foi muito interessante. A gente andou muito, a gente almoçou, tava péssimo para almoçar, porque não tinha cadeira para todo mundo. Eu não sei definir quantas pessoas tinha nesse espaço de alimentação, que era um dos espaços. Não sei definir quantas pessoas tinham nesse espaço. Mas era muita gente, e era uma fila enorme pra tudo. E onde estava a menor fila, que foi Vivenda do Camarão, era onde estavam as comidas mais caras. Mas como era a menor fila, eu tava com fome, minhas amigas também, a gente foi pra lá. E a gente teve que comer no chão, sentada no carpete, porque humilhação é pouca, é bobagem. Mas passou, a comida tava até boa, deu pra comer, deu pra dar uma revigorada, tirar um cochilinho sentado de 10 minutos e começar a andar de novo. Quando a gente recomeçou a andar, a gente resolveu que a gente ia tentar entrar em algum stand interessante, algum stand bem badalado, e o stand mais badalado que a gente conseguiu entrar foi o stand que tava a Companhia das Letras, a Seguinte e a Zahar. O primeiro livro que eu achei lá, e eu achei bem legal, foi esse, Quem Poderia Ser Uma Hora Dessas, do Lemon Snicket, que é o mesmo autor de Desventuras em Série. Eu tava procurando esse livro e o segundo dele, que é Quando Você a Viu Pela Última Vez. Esse autor, é aquele autor em que você pode comprar um livro com certeza, mesmo sem ter sabido nada sobre ele, porque ele escreveu Desventuras em Série. Só por isso significa que ele é o cara. Esses livros da Seguinte que eu comprei, no mesmo stand, porque as editoras estavam juntas. Eu comprei o livro da Alice. Ele tá com preço aqui, desculpa, mas ele tava realmente barato. É uma edição bonita da Zahar, de capa dura. Ela não é edição ilustrada, mas tem o texto original. Tem algumas ilustrações, mas não tem os comentários, como tem na edição maior. Ela estava num box, juntamente com o livro do Peter Pan e outros 2 livros. O Mágico de Oz e os Contos de Fadas. Mas pra mim não compensava comprar o box de R$100 com 4 livros. Eu preferi comprar só 2, os que eu mais queria ler. Um deles foi esse outro aqui, que é o Peter Pan. Que também tava o mesmo preço, mesma coisa, edição bonitinha, capa dura, especial da Zahar. Mais edições especiais da Zahar, mas dessa vez do Sherlock Holmes. Eu comprei 4, que eu só achei 4, se eu tivesse achado 5 eu teria comprado 5. Eu achei As Aventuras de Sherlock Holmes, O Cão dos Baskerville, As Memórias de Sherlock Holmes e Um Estudo em Vermelho. Todos eles estavam R$19,90, então saíram...
eu achei bem em conta pela qualidade da edição e pela beleza também. Ele também tem alguns desenhos, é bem interessante. Eu achei esse livro aqui, que eu tava com vontade de comprar também. Esse é o segundo livro da Zahar que eu compro desse tamanho. Livros dos clássicos. O outro que eu tenho do Alexandre Dumas é o Conde de Monte Cristo. Agora eu comprei os Três Mosqueteiros. Ele tava por R$30. E o livro que eu vou ter vergonha de mostrar, mas que eu achei interessante e também tava barato, foi esse. Não vou falar sobre ele. A pilha de livros tá ficando maior do que o espaço que eu tenho pra mostrar na câmera, então... Ufa, que bom que tá acabando. Eu também comprei esse livro, que eu achei interessante, a capa é bem bonitinha. O livro chama O Livro de Julieta e fala sobre a história de uma menina de síndrome de Down, com síndrome de Down. Aí a história da mãe dela contando algumas coisas. Eu comecei a ler ele, eu achei ele bem interessante. E ele foi bem baratinho, por isso que eu comprei. E eu espero que ele seja bom mesmo, como eu pensei que fosse. Acabou que eu comprei tanta coisa nesse stand que eu ganhei uma sacola, que eu não sei onde a sacola está no momento. E eu também ganhei um caderninho que lembra aqueles Moleskine, só que a versão Baratex, que é um caderninho de clássicos Zahar. Eu não sei ainda o que eu vou fazer com ele. Fazendo um balanço da Bienal. Cassandra Clare, a gente só viu ela de longe, que nem eu tô mostrando aí no vídeo agora. E foi um auê só. Quando a gente tentou chegar perto, não tinha condições, a gente filmou de longe mesmo. Mas a gente não conseguiu ver o que a gente mais queria ver, mas tinha outras coisas que a gente gostou de ver. A Ellen saiu de lá com vários livros, eu saí com vários livros, a Lily saiu com alguns livros, eu acho que ela voltou depois. E, assim, no balanço geral, foi muito bom ter ido pra Bienal. Porque, afinal de contas, se eu não tivesse ido, eu não teria comprado 14 livros lá. E foi totalmente espetacular ter ido pra São Paulo dessa vez. Gloria, are you standing close to the edge? Look out of the setting sun, the brink of your vision. Eternal youth is a landscape of light. The cracks in my skin can prove, as the years will testify. Say your prayers and light a fire.